Daniel Assad, eu sou pesquisador do Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde, o LEGOS, que é uma UDT vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem de mais estruturado, de algum tempo para cá? Primeiro, a estrutura de dados mudou bastante. Agora, como você falou, a gente já tem mais de ano da pandemia em todos os países do mundo, com dados registrados por isso pela Johns Hopkins, pela Johns Hopkins, pela Our World in Data, também pelo Ministério da Saúde, que agora colocou esses dados disponibilizados, públicos, e aí permite a gente, enfim, ter uma outra visão que em abril do ano passado a gente não tinha nem de perto a mesma estrutura para isso. Então hoje a gente tem muito mais condição de fazer uma análise prospectiva, enfim, fazer prognósticos em cima deles. Dados organizados com os quais se pudessem trabalhar. Então, a gente tinha que fazer uma previsão de alguma coisa para o futuro, a gente precisa dos dados históricos para conseguir fazer isso. A gente conseguiu se estruturar do ponto de vista de entender o problema, como é que a gente consegue trabalhar numericamente com o problema, mas infelizmente a gente não conseguiu se estruturar enquanto associações, enquanto pessoas, enquanto governos, enquanto, enfim, a esfera que a gente coloca enquanto sociedade, a gente não conseguiu se organizar para fazer, no final das contas, o que era o mínimo necessário. Esse caminho, não estou dizendo que a pandemia melhora, mas hoje a gente tem mais noção das coisas que estão acontecendo. A quantidade de casos evolui numa proporção muito maior do que a gente consegue vacinar. Então, quantos de vocês já não ouviram por aí, poxa, eu tenho um avô, tenho um pai, enfim, alguma coisa com 62 anos que pegou Covid na véspera de tomar vacina, enfim, muito perto da data que ele teria para a aplicação da vacina dele. Naturalmente, um vírus para disseminar não precisa de muito, motivo pelo qual deveríamos ficar em casa e fazer todas as recomendações que os cientistas mandam, mas tratamento para isso não existe e a vacina para isso exige tempo, exige esforço, exige dinheiro, exige planejamento, que é uma coisa que, enfim, tem vários pontos que a gente consegue criticar na gestão atual. Supondo que todos somos feitos, da mesma coisa, matéria orgânica e etc., não existe nada que justifique ter mais de 10 mil casos na Barra da Tijuca com 500 óbitos e em Campo Grande ter a metade da população com casos confirmados e o dobro do número de mortes, ou seja, uma letalidade por vezes até 4 vezes maior, a depender dentro do município do Rio de Janeiro para onde você está olhando. Uma das linhas que a gente está pesquisando agora é entender por que, propriamente, que essas pessoas, por que a letalidade em zonas periféricas, em hospitais públicos, são muito maiores quando se comparado a hospitais privados e bairros com renda per capita maior. Você tem o seu CEP hoje diz muito sobre a sua probabilidade de sobrevivência, o que é uma coisa muito triste e muito complicada, até do ponto de vista de alocação de recursos. Não é construir novos hospitais de campanha. Isso não é solução, não vai resolver nada e ainda vai demorar muito para ficar pronto. Ainda vai ter outros vários tipos de problema. Como é que eu faço para trabalhar com a capacidade que eu já tenho existente? Para cada leito de unidade de terapia intensiva, UTI, você precisa ter um médico para cada 10 leitos, um enfermeiro para cada 8 leitos, e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Então, se eu estou falando de abrir um hospital de campanha com 200 leitos, onde eu abrir esse hospital de campanha, eu tenho que ver se tem mão de obra para colocar 20 médicos, colocar 35, mais ou menos, enfermeiros e colocar 100 técnicos de enfermagem.
É uma conta muito simples. A gente consegue aplicar doses diárias na ordem de 500 mil por dia. Nós temos 212 milhões de habitantes. Numa regra de três, ainda que se produzam mais vacinas e se consigam vacinas de outro lugar, mas em 2021 a gente, infelizmente, não vai ter fechado tudo. Eu tenho 100 mil doses de vacina. Eu aplico todas as 100 mil e rezo para outras doses chegarem ao longo que me foi prometido. Se parece mais ou menos razoável, a gente comenta depois, mas ou outra não, eu tenho 100 mil doses aqui, mas eu não posso aplicar as 100 mil doses porque eu tenho que garantir que as pessoas que tomaram a primeira dose tomem a segunda. Então, eu vou distribuir 50 mil primeiro, eu vou distribuir 50 mil para a minha população, para a população que eu defina, porque cada lugar também define uma população. É um outro problema da falta de uma decisão nacional sobre isso. Então, tem lugar que está vacinando veterinário, tem lugar que está só vacinando profissional de saúde, tem local que está vacinando pessoa com menos de 60 anos. E aí, se você tem essa informação, você corre para onde mais te interessa. E aí a vacina falta. E aí, por que que eu preciso de acompanhar os meus dados? Bom, o que vai dizer, o que deveria dizer, melhor falando, o que deveria dizer se eu sou capaz ou não hoje de abrir o comércio, não é a decisão do presidente, não é o que acha o governador, não é o que um médico qualquer disse para o prefeito que era fazer um médico da prefeitura. No final das contas, se eu abrir o comércio, se eu mudar a política do que eu estou fazendo hoje, as formas que eu estou fazendo hoje, eu vou ser capaz de atender as pessoas que possam precisar de recursos médicos. A partir dessa decisão, se hoje eu já estou com a capacidade hospitalar em 100% e eu não estabeleço um lockdown, eu estou fazendo um pacto pela morte. Claro que a gente pode conduzir esses estudos, os estudos precisam ser conduzidos, mas a gente precisa ver o que depende da gente, o que está sob o nosso controle e como é que a gente faz o prognóstico dessas coisas. São decisões que têm que ser olhadas em conjunto e ambas são baseadas em dados. Como é que você se comporta enquanto sociedade? Pediram para o avô de vocês para ir para a guerra. Estão pedindo para a gente para ficar em casa. É um pedido muito menor e a gente não está conseguindo fazer.